Adotar uma criança é uma decisão muito importante que, quando bem orientada e planejada, traz alegria para os pais que não podem ter os seus próprios filhos biológicos e para as crianças que precisam de uma família. Esse é o assunto do Diário Comunidade de hoje. Vamos começar falando sobre o processo de adoção. E quem dá as orientações para a gente é o advogado José Beraldo. Bom dia, doutor. Bom dia, prazer estar com todos vocês aqui. Igualmente, seja bem-vindo. Obrigado. Em primeiro lugar, doutor, o processo de adoção no Brasil ainda é burocrático? Ainda é burocrático, mas hoje nós percebemos, inclusive com essas questões de adoção a brasileiro, ou seja, de uma forma irregular, que na verdade fazem diretamente no cartório, sem que haja um processo perante a vara da infância e da juventude, faz com que os magistrados tomem mais cuidados e editem leis novas. Por quê? Porque o principal protegido aí é a criança a ser adotada, aquela criança que ficou abandonada. Então existe uma lei nova, não tão nova assim, mas de 2009, em que prevê uma adoção, eu diria, mais célere, até mesmo mais rápida, para que aquela criança que está ali esperando o pai, esperando um lar, esperando o amor fraterno e materno, possa ser adotada rapidamente e não podendo ficar mais que 2 anos em um abrigo à espera. Como funciona esse processo, doutor? O processo basta se dirigir à vara da infância da juventude, cada fórum, na comarca, onde não existir também a vara especializada, pode procurar o Ministério Público, o promotor de justiça de sua comarca. Primeiro, há um aspecto burocrático, que é se inscrever. Há uma inscrição, a lei determina esse aspecto, isso está no Estatuto da Criança, do Adolescente, ainda que rege a matéria a respeito da adoção, e a pessoa que pretende adotar tem que se inscrever e aguardar ser chamada, de modo que, a partir desse momento em que ela é chamada, ela cumpre aqueles requisitos necessários que é da lei. Para adotar, tem que ter no mínimo 18 anos de idade ou emancipado. Para adotar, tem que ser mais velho do que o adotado, pelo menos 16 anos. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, a propósito ao entendimento até mesmo dessa lei, o Supremo disse que pode adotar também casal do mesmo sexo, ou seja, união homoafetiva, pode adotar sim, porque hoje é reconhecida a união estável, tanto de homem com homem, mulher com mulher, como uma instituição familiar. Agora, doutor, uma coisa que é importante a gente deixar claro é que a pessoa deve fazer tudo dentro da lei, né? Porque quando ela, de repente, por amor, ela acaba pegando aquela criança sem esperar, sem passar por esse processo burocrático, ela pode sim, de repente, conviver com essa criança e acabar perdendo, né? Hoje nós temos vários fatores que é muito importante, fator inclusive biológico, né? Não é verdade? Com o avanço da própria medicina, é necessário que a criança conheça o pai biológico, a mãe biológica, é necessário que a criança saiba quem realmente a gerou, porque amanhã ou depois, o futuro a Deus pertence, não é verdade? E poderá ocorrer o que é a necessidade de se encontrar os verdadeiros pais, até mesmo para uma cura, para se buscar o antídoto, né? Hoje em dia nós verificamos vários casos, tanto que essa lei prevê, a lei nova que nós estamos tratando e que veio somente acrescentar o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que o adotado, ao completar 18 anos de idade, ele tem o direito de conhecer o processo, de ter toda a cópia do processo, aquele processo que originou a sua adoção, aquele processo em que o juízo da vara da infância e de juventude, onde o casal ou as partes, ou até alguém, não precisa ser casal, pode ser solteiro também, um homem só, uma mulher, não importa, aquele que o adotou, pode, o adolescente, tendo 18 anos de idade, ele pode conhecer o processo, para conhecer o que fato realmente eu conheci. Um pouco da história dele, da sua vida, perdão, para saber a sua vida, o que aconteceu, por que eu estou aqui, quem são meus pais, porque, na verdade,
nós verificamos, aí está, aí a Globo está mostrando uma novela, vivendo um caso real. Exatamente. Um caso onde agora haverá uma disputa judicial. Está ocorrendo o quê? Uma adulteração em todo o exame de paternidade. Isso, no futuro, causará um transtorno imenso para todas as partes. Então, de modo que hoje a lei tem que ter muito cuidado. Ainda é burocrático, mas nós verificamos que está mais célere ainda, bem mais rápido o processo de adoção. É bom adotar. As crianças adotadas hoje em dia se sentem felizes para ter um lar realmente, então é muito salutar. Portanto, dirija ao fórum a vara da infância e juventude, que é muito rápido e não é complicado. É uma decisão muito séria, né, doutor? Agora, o senhor tocou num assunto muito interessante, que é o caso da novela Amor à Vida, né? O personagem Bruno, ele encontrou a criança numa caçamba, né, como a gente viu nos primeiros capítulos, e registrou a criança como se fosse dele. A verdade veio à tona e agora a mãe biológica quer a criança. Nesse caso, o que diz a lei, já que a criança foi muito bem tratada, foi criada com muito amor, que diz a lei nesse caso? Quem é que tem o direito? Na verdade, há interpretações, e as interpretações quem nos dá são os tribunais, mas no rigor da lei, obedece à lei. Eu costumo dizer que o magistrado, ele é um escravagista, ele deve obedecer e aplicar o rigor da lei. Mas é certo dizer, quando deparares com a lei e a justiça, despreze a lei e aplique a verdadeira justiça. No caso onde uma pessoa encontrou uma criança desnuda, já sucumbindo numa caçamba de lixo e salvou a vida e tomou para si, embalou como se um filho, uma filha fosse, e a cuidou ao longo dos 10 anos, é justo deixar com a mãe biológica, com a mãe verdadeira, ou com o pai verdadeiro que renegou essa criança, que não deu cuidado, ou deixa com o pai que adotou? Essa adoção, a maneira como foi feita, ali tudo transparente, é uma maneira criminosa. Mas no caso a mãe também foi uma vítima ali, né? A mãe foi uma vítima também, porque subtraiu da mãe o próprio direito de ter a filha. Subtraiu da mãe esse direito. E aquele pai, aquele homem foi ali para salvar uma vida. Foi assim a providência divina que quis, o destino quis que aquela criança fosse encontrada por aquele homem de bom coração, que hoje luta e lutará para ter a sua filha, para tê-la como filha legítima. Mas nós verificamos que aquele caso ali, como ocorre, chama adoção à brasileira. Eu não gosto de rotular, mas é o que diz ao entendimento. Ou seja, alguém leva a criança e registra, apresenta como se fosse sua filha, quando na verdade não é. Isso é ilegal, isso é criminoso. Agora, na verdade, no caso da personagem, a Paloma, juridicamente, ela tem direito, ela é mãe. Ela é mãe. Agora, os direitos do pai que está adotando, também está assegurado por lei. Na verdade, está assegurado por lei, porque pai, mãe, o verdadeiro detentor da guarda é aquele que educa, que cria, que cuida, porque a lei procura o quê? Buscar o que vai de melhor benefício para a criança. Agora, doutor, para a gente finalizar, a mulher que adota uma criança, ela tem direito à licença maternidade, por exemplo? Tem, todos os direitos que é dado a uma gestante, pela CLT, pelas leis trabalhistas, os mesmos direitos são ofertados à mãe que adota, ao pai, enfim. Mesmo porque, eu digo a você, minha querida, que o filho adotado ele não pode sofrer nenhum tipo de discriminação. Sim, o filho adotado, de acordo com o Estatuto da Criança, do Adolescente e da Constituição Federal, tem os mesmos direitos que o filho legítimo. Não pode sequer mencionar esse aspecto. Portanto, aquele que adota, aquele que está adotando, tem os mesmos direitos e obrigações dos pais legítimos. Isso é muito importante, né, doutor? É muito Deu trabalho, é filho como outro. Como outro, é muito importante. O que nós verificamos é que hoje quem vive em meio à violência já está praticando, no futuro irá praticá-la. Nós verificamos que hoje crianças matam como feras
e morrem como moscas. Por quê? Porque fragilizada, porque não teve um lar, não teve um pai, não teve uma mãe, não teve o cuidado. Por isso que é muito importante esse tipo de programa de jornalismo para mostrar a tamanha importância que é uma adoção. O quanto é uma providência divina, o quanto a pessoa é abençoada, aquele que procura uma criança, ou aquela que procura uma criança para adotar. Aquela criança que está ali no abrigo por determinado tempo, hoje a lei prevê que essa criança não poderá ficar mais que 2 anos no abrigo, não é verdade? O quanto é importante alguém que vá lá e adota essa criança. Essa criança no futuro certamente terá uma vida melhor e não viverá e não praticará certamente qualquer ato de violência. Muito obrigada pela sua presença e pelas orientações. Obrigado a você, foi um prazer estar com vocês aqui. Igualmente, a gente agradece.